Muito bom. Bom, eu acho o seguinte, Judy, eu acho que nós temos que começar pelo começo. Começar pelo começo. Isso, né? É um pleonasmo aí, mas é um pleonasmo que explica. E quando eu digo começar pelo começo, é exatamente porque, para nós entendermos mitologia, vamos entender primeiro o que é mitologia. Se nós pegarmos o dicionário, lá vai estar escrito que mitologia é o conjunto de crenças passadas de geração em geração, crenças e lendas, né? Sim. Passadas de geração em geração, referentes a um determinado povo, a uma determinada etnia. Sim. Muito bem. Então é importante a gente saber que todos os povos têm a sua mitologia. Todos eles têm a sua mitologia, têm os seus mitos, têm as suas lendas. Essas lendas, observem, elas não são verdadeiras, elas são contos. Histórias. É claro que muitas vezes elas podem estar baseadas num fato real, mas elas não necessariamente são coisas reais, coisas que aconteceram. É uma lenda, é um mito, né? E é muito interessante nós observarmos que os mitos eles têm um padrão. Uma correlação. Uma correlação. E eu quero entrar já agora de cabeça dizendo que se Deus ele tem a história na mão e nós conhecemos a história da humanidade através de onde que nós vamos conhecer? Porque o nosso propósito aqui é trazer tudo que nós falamos aqui nesse podcast para o conhecimento bíblico. Exato. Essa é a nossa proposta. Então você vai ouvir falar de mitologia hoje aqui, mas dentro do conhecimento da palavra. Exato. Dentro do conhecimento bíblico. Tudo bem que a gente tem livros, né, referências e tal, porque isso foi conforme as lendas, o pessoal vai descrevendo, Sim. porque isso é algo que é vendável. Sim. O pessoal quer lucrar com isso. A gente vê pelos filmes, né? O filme de Thor, vê o filme de várias coisas, então, mas na verdade o nosso intuito é trazer esse conhecimento pela palavra, né? E quando a gente observa e a gente tem um conhecimento um pouco mais amplo sobre a mitologia, nós vamos perceber que muito do que nós vivemos, Jude, muito até da nossa crença, muito do que nós falamos, muitos nomes de coisas que nós vemos por aí, eles estão ligados à mitologia. Sim. E muitas das tradições que a gente tem, a gente nem sabe o porquê que a gente faz ou porquê que a gente fala, estão ligados à mitologia. Lá no passado você tem algo que liga isso e hoje você tem a referência desse assunto. Por quê? Porque é um assunto mitológico. Então eu gostaria de dizer o seguinte: toda a mitologia, ela é baseada em 2 versículos da Bíblia. 2 versículos da Bíblia. Eu vou ler para vocês esses 2 versículos. Gênesis capítulo 1. Poxa, Gênesis é o início. Então, o início, ele é o início. E esse início que eu vou ler aqui é o início na versão divina. Na versão de Deus, o nosso Deus, Jeová, Yahvé. É esse início. Diz assim, ó. No princípio... Vamos lá, dá licença, vamos colocar o óculos, porque sem essa muleta fica difícil. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou ler o número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem. Eu quero então explicar primeiro esses 3 versículos. Sim. Quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, quando que é esse princípio? Dá para ter ideia de quando que é esse princípio? Não tem explicação, não tem, é atemporal. Nós estamos conversando isso agora no café, lembra? É atemporal. Então assim, céus e terra criou, e ela era sem forma e vazia, ela já existia. Então, mas isso tem muito tempo. Se nós pegarmos uma outra tradução da Bíblia, nós vamos encontrar a seguinte versão. No princípio criou Deus os céus e a terra. E havia sobre a face da terra o caos. O caos é a mesma coisa de dizer que ela era sem forma e vazia. Então o que reinava? O caos. E Deus ele faz o
que ele organiza. Sim. Então ele diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele diz, e disse Deus, haja luz. Então ele começa a organizar toda a bagunça, digamos assim, né? O caos. O caos é uma coisa desordenada, uma coisa que não tem ordem. Tá? E só que, neste momento, se a gente for analisar de verdade esses 3 versículos, nestes 3 versículos aparecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já dá para perceber isso? Sim. Então se nós colocarmos lá, ó, no princípio criou Deus, então já apareceu Deus. Deus é o Pai. Certo? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Na verdade vão aparecer 4 personagens. Pai, Filho, o Espírito Santo e o diabo. Os 4 vão aparecer nesses 3 versículos. Então, no princípio criou Deus. Então Deus apareceu aí, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas. Opa, então quem já apareceu? Depois de Deus, quem aparece? O diabo. O diabo. Porque havia trevas. Então agora eu tenho trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem apareceu agora? O Espírito Santo. Então eu já tenho 3. Eu tenho Deus, que apareceu lá, que ele criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então eu já tenho o diabo. E aí ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então já falou sobre o Espírito Santo. E no versículo 3 ele diz o quê? E diz Deus, haja luz. O que é que Jesus diz lá no Novo Testamento? Ele era a luz do mundo. Então eu sou a luz. E se pegarmos na tradução, essa palavra luz aqui é a mesma palavra luz que Jesus se refere. Porque essa palavra luz não é a mesma palavra para luminar, que vem depois, que aí quando aparece luminar é quando Deus está criando o sol e a lua, que são os luminares, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Essa luz aqui, ela quer dizer entendimento. Então o que havia era falta de entendimento, porque há trevas. Lembra que Jesus fala no Novo Testamento? Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então quando ele diz quem me segue não andará em trevas, ele está fazendo a antítese, o contrário. Ele era a luz e o outro era a treva. Então quem seguia ele não andava em treva. E os dois estão aqui. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, ou seja, falta de entendimento, porque Lúcifer havia caído, então era falta de entendimento, porque a falta de entendimento fez ele se rebelar contra Deus. Sim. E ao se rebelar ele cai, então havia falta de entendimento, então havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, que haja luz. E houve luz. Sim. Muito bem. Só que aí vem uma coisa interessantíssima. Lembra que a gente sempre fala, Judy, que o diabo não tem poder criativo? Sim. Eles fazem um Ctrl-C e Ctrl-V. Exatamente, mas o Ctrl-V dele é muito muito escrachado, né? Muito mal feito. É pior que cópia de chinês, né? É muito ruim o Ctrl-V dele. Então o que acontece? Neste momento, o diabo ele entende a dinâmica de Deus. Sim. E ele passa a copiar em todas as culturas e em todos os povos uma cópia daquilo que Deus perfeitamente criou. Sim. Eu tenho uma música do Zé Cabaleiro, eu não sei se você conhece, que chama a Sinfonia do como que é? Ela chama... Eu não sei o que é lá do diabo, né? Como que é? Isso, não sei se é rock do diabo, alguma coisa assim. Mas tem uma frase que é fantástica nessa música que diz: o cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais. Então é muito interessante porque o diabo ele não consegue ter criatividade nem para criar as próprias músicas. Exato. Então o que ele faz? Lá no inferno ele toca cover das canções celestiais. E isso tem tudo a ver com mitologia, porque a mitologia nada mais é que a versão maligna para cada um dos povos que haveria de vir daquilo que Deus criou.